Seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen nesse sábado. A gente está aqui no nosso esquenta para a jornada Maternar Sem Estourar, que já vai começar na segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu, esse evento, gente, está muito especial. Eu e a minha equipe, a gente está fazendo o nosso melhor, colocando muito coração para realmente te ajudar a sair, né, desse processo, esse ciclo de reatividades com a sua criança. Então, é isso. Recado tá dado. Jornada Maternar Sem Estourar começa segunda-feira e só as inscritas vão ter acesso, por exemplo, ao Diário da Mãe Mindful, tá? Um recurso de escrita mindful para te ajudar a se aprofundar em você mesmo, no seu maternar e a encontrar com muito mais clareza, né, os caminhos, as soluções que vão te fazer sair desse ciclo de reatividade. E hoje, né, eu tô aqui, para quem não me conhece, quem tá chegando aí pela primeira vez na Live Zen, eu sou a Ana Torquete, eu sou, né, profissional responsável aqui por esse perfil, sou mãe, mas eu também sou educadora há 17 anos, tenho aí um percurso longo, né, educando crianças, adolescentes, trabalhando também na formação, na capacitação de profissionais da infância e da adolescência em mindfulness, né, em inteligência emocional. Então, o meu compromisso hoje é exatamente esse, de ajudar mães a serem pessoas menos reativas com as suas crianças e com elas mesmas, praticando mindfulness, né? E hoje na Live Zen a gente vai fazer um teste. Quero te convidar para fazer um teste. Você é da geração Capricho, sabe? Aqueles testes da revista Capricho, eu adorava fazer aqueles testes. E hoje a gente vai fazer, eu criei aqui um teste de estilo parental para te ajudar a se situar, né, um pouco mais, um pouco melhor em como que tá sendo aí o seu processo na maternidade, tá bom? Então a gente, né, enfim, inicialmente a gente ia falar sobre a mãe chefe e a mãe líder. Mas aí depois eu falei assim, não faz sentido falar da mãe chefe e da mãe líder sem falar também da mãe colega. Tem esse outro tipo de mãe aí, que é a mãe colega, que é legal também a gente poder, né, entender melhor como que funciona esse tipo de parentalidade, pra gente até perceber se a gente tá, né, se situando, se a gente tá maternando predominantemente nesse escopo aí, tá bom? Então, se você tá chegando aí agora, já clica aqui na setinha, tá bom? Indica para outras amigas, para outras mulheres que podem se beneficiar com essa live, com esse conteúdo, esse nosso encontro, né? Para que a gente possa expandir aí as possibilidades, enfim, para que outras mulheres possam aprender a sair desse ciclo de reatividade. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Quando a gente fala aí de mãe chefe, mãe líder e mãe colega, né? Tô vendo que vocês estão chegando aí, eu já quero fazer essa pergunta porque a participação de vocês aqui é muito rica, engrandece muito esse nosso encontro. Então eu já quero perguntar para vocês, né? Qual dessas mães, qual desses estilos parentais aqui, ser uma mãe líder, ser uma mãe chefe ou ser uma mãe colega, o que você acha, o que você entende, né, que qual dessas três mães, só da gente ouvir essas palavras, chefe, líder e colega, qual dessas três você acha que seria uma mãe mais consciente, né, uma mãe que está maternando com mais autocuidado, com mais autoestima, né, porque é sobre nós também a maternidade, não é só sobre o nosso filho, né? Não é só sobre como a gente se relaciona com eles, mas é muito sobre como a gente se relaciona com a gente também. Qual que seria a mãe que consegue ter uma presença de mais qualidade com seu filho só de você ouvir essas palavras? Líder, colega e chefe, né? Me coloca aqui, me responde aqui no nosso chat, porque eu quero saber qual que é a sua opinião, né? Qual delas, a líder, a chefe e a colega, que estaria conseguindo maternar, né, de uma forma emocionalmente mais saudável. Aí, ó, bebê Henry Santiago, seja bem-vinda. Vira e mexe, você tá aqui com a gente nas nossas lives, muito grata. Tá falando aí que acredita que é a mãe líder, né? Se a gente pensar nessas três palavras aí, é isso que a gente vai realmente concluir, né? O que você acha quando a gente tá pensando aí numa perspectiva de maternidade? Qual que é um relacionamento que tende a ser mais saudável com a criança? A mãe que é chefe da criança,
A mãe que é uma líder da criança ou a mãe que é uma colega da criança? Seja bem-vinda, Cris. Bom dia. Então, eu concordo, né? A gente tende a acreditar que é a mãe líder que vai trazer, enfim, essa proposta mais saudável aí pro maternar, né? E se a gente falar por alto aí, nessas 3 palavras, a mãe chefe, a mãe líder e a mãe colega, por alto, porque agora a gente vai fazer um teste, estilo teste capricho, como eu te falei, mas a gente pensar aí, né, dessa maneira superficial, só pensando realmente nesses conceitos. Qual dessas mães você acha que você seria? Né? Você acha que você está maternando mais como uma chefe do seu filho, como uma líder do seu filho ou como uma colega do seu filho? Se você quiser compartilhar aí a sua resposta no chat, vai ser bem legal de te ouvir. Aqui a gente não tá para julgar ninguém. Quem tá realmente acompanhando aqui, né, o meu trabalho no Educar Zen, sabe que esse aqui é um espaço de acolhimento para mães. Mas a gente, até nesse processo de nos acolhermos, a gente precisa ser honesta com a gente. Então, às vezes, se você tá, né, bateu aí que você tá sendo mais uma mãe chefe, ou talvez mais uma mãe colega, é importante a gente tomar consciência disso para, caso a gente prefira ser outro tipo de mãe, como por exemplo a mãe líder, a gente possa realmente ter as ferramentas para fazer, né? Se a gente fica só, enfim, negando a nossa própria situação, a gente não consegue mudar, né? A Fê aqui tá falando, ó, Fernanda Paz, nome lindo. Com certeza mãe chefe, né? A Teca Loss falando, faz resumo. Não entendi muito bem, Teca, depois me explica melhor o que você tá querendo dizer com isso, mas a gente vai fazer um resumo aqui agora, a gente vai entender, eu acho que é isso que você quer dizer, né? O que é a mãe chefe, o que é a mãe líder e o que é a mãe colega. A gente vai fazer isso agora, como eu falei, por meio, né, de uma brincadeira. Hoje é sábado, vamos deixar um pouquinho mais leve essa live, porque as nossas lives aqui, elas têm sido muito densas, muito profundas, muito fortes. Então, por mais que hoje a gente também venha a ter um conteúdo de muito valor para vocês, um conteúdo profundo, a ideia é a gente poder dar uma relaxada, né? Tô vendo aqui vocês falando a Angel. Transito, né, entre a chefe e a colega. E a Teca tá pedindo exatamente esse resumo das 3 mães. Agora a gente vai fazer o teste, e esse teste ele já vai dar pra gente esse resumo, tá bom, Teca? O que eu aconselho vocês a fazerem? Como vai ser um teste, né? Pra gente poder ver o que a gente é predominantemente. E assim, é sempre importante ressaltar que a gente nunca é uma coisa só, né? Pode ser que eu seja uma mãe chefe, mas que 10% do tempo eu seja uma mãe líder. Pode acontecer de eu ser uma mãe colega, alguém aí falou, né? Acho que a Angel, 50% colega, 50% chefe. Enfim, a gente não é uma coisa só nunca na vida, né? E que bom. Mas aqui a gente tá realmente para aprender e para entender o que a gente predominantemente seria, o que a gente predominantemente é. Então a gente vai fazer esse testezinho. Se você tiver aí uma canetinha, são só 3 perguntinhas, mas talvez, né, você anote aí com o que você tá se identificando mais, pra gente poder entender como que isso repercute, né, na educação do seu filho. Então vamos lá, gente? Vamos que vamos. Ó, primeira pergunta, tá, que eu quero fazer para vocês. A pergunta é o seguinte, vamos pensar aqui num contexto de regras e combinados, tá? Por exemplo, tempo de permanência no parquinho. Você faz um combinado com seu filho, ou você tem uma regra de quanto tempo, né, essa permanência no parquinho vai ter, tá bom? A gente pode expandir isso aí para outras coisas. Para crianças acima de 2 anos, por exemplo, ou até mães que, como eu, né, que não sou uma mãe perfeita, meu filho tem 1 ano e 5 meses e de vez em quando um pouquinho de tela, 5 minutinhos, para eu poder ter 5 minutos de paz. Às vezes eu faço sim. E eu tô falando isso, gente, só para eventualmente, né, ontem eu tava conversando com algumas das minhas alunas e elas estavam me falando isso, Ana, né, você é tão acessível, tão humana, mas às vezes pode parecer que você tá sendo a mãe perfeita e eu não sou, né? Então, só esse parêntese para poder falar que eu também faço essas coisas, tá? E para dizer exatamente isso, que a gente não é só uma coisa, né? Para poder endossar, ressaltar isso, sublinhar e deixar isso bem claro. Mas então vamos pensar aí, por exemplo, tempo de tela, permanência no parquinho, hora de refeição, hora de tomar banho, sabe? Esses combinados ou regras, né? Depende também de como a gente está se relacionando com essa criança e com o maternar que a gente coloca.
Então, vamos pensar nesse contexto, tá? Como que você tende a ser em relação a essas regras e combinados? Então, primeira opção, tá? Você vai sempre colocar se a sua resposta é a resposta número 1, a número 2 ou a número 3. E aí depois eu vou te falar o que cada uma delas é. Eu acho que você vai também entender aí, né, o que é. Você vai intuir, você vai concluir sozinha também o que é. Mas vamos lá, número 1, né? Como que você tende a agir em relação a esses combinados ou a essas regras, né? Primeiro, você não tem muitas regras e combinados, né? Você acaba cedendo muitas vezes ao que o seu filho ele quer, o que ele pede, até porque você tá muito cansada, né? E às vezes é isso, você tá exausta, ou você não tem mesmo, né, habilidade, você não consegue lidar com o seu filho chorando, fazendo uma birra, frustrado, então você acaba, enfim, deixando a vida levar, né? Não tem muita regra, é mais ou menos conforme o que o seu filho tá querendo, tá pedindo, que você vai realmente lidando com esses momentos, né? De tela, de hora de banho, de hora de comer, de hora de ir embora do parquinho. Esse é o primeiro, tá? Me fala se você se identifica com o número 1. Número 2, você busca encontrar um ponto de equilíbrio entre as suas necessidades e as necessidades do seu filho. Então, por exemplo, tempo do parquinho. Você tem, talvez, aí meia hora para poder estar no parquinho com o seu filho, porque você tem que sair para trabalhar, alguma coisa do tipo. Mas aí você procura entender se aquela criança, talvez, ela precise de mais tempo para poder, né, enfim, liberar aquela energia que ela tem dentro dela para poder se relacionar com outras crianças. Aí você tenta entrar num acordo com o seu filho, se ele já tiver idade para poder, né, dialogar com você, ou você tenta realmente entender quais são as necessidades dessa criança. Às vezes você fica lá meia hora, mas aí você pede à mãe de um amiguinho para poder levar 15 minutos mais tarde. Enfim, você tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre o que você precisa, o que você quer, e o que o seu filho precisa e o que ele quer. Sempre que é possível, né? Principalmente quando a criança ela já consegue falar e se expressar melhor. Você dialoga com ela, você conversa com ela e você incentiva o seu filho, né, a ser responsável e a colaborar. Então, você explica os porquês daquelas regras, daqueles combinados. Você, se precisar repetir várias vezes, você também faz, né? Você, enfim, convida o seu filho a colaborar, né? Você pede para ele essa colaboração, você explica para ele, mesmo que seja necessário explicar muitas vezes, o porquê de é importante ele colaborar. Esse é o segundo tipo, tá? Me fala aí, você tá se identificando mais com o primeiro ou com o segundo até agora? Seja bem-vinda, Kelly, bom dia. E agora o terceiro, né, tipo de mãe aí, se a gente pensar ainda nesse mesmo contexto, seria, né, você é a adulta da relação, então é você que define, né, você espera simplesmente que o seu filho lhe obedeça aquilo, porque é isso, quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? Então, eventualmente, quando essa criança ela não tá fazendo aquilo que você avisou que deveria ser feito, ela pode ser punida. Às vezes você acaba estourando e gritando com a criança, né? Você pode fazer até algumas punições verbais, algumas ameaças para poder conseguir essa obediência da criança. Outras vezes você fica tão nervosa que você acaba dando uma palmada no seu filho, né? E é isso, assim, você vai usar dessas estratégias para conquistar essa obediência, porque você não dá conta de criança mal criada, de criança desobediente. E aí, me conta, você é do tipo 1, que vai ser mais, assim, bem flexível, deixar a vida me levar, vamos ver aqui o que acontece, o que o menino quer, o que ele tá pedindo. Você é do tipo 2, que, né, tá trabalhando essa paciência aí para poder, mesmo que seja necessário repetir muitas vezes, encontrar esse ponto de equilíbrio entre você e o seu filho, né? E, enfim, inclusive ajudá-lo a entender a importância de ele ser responsável e de ele cooperar. Ou você é a número 3, que tá ali querendo exigir, que tá exigindo essa obediência e até lançando mão, às vezes, de castigo, palmada, ameaças para poder conseguir isso. A Bebê Henry falando, eu sou a 3, sem dúvida. Isso é bem importante, perceber o que você é, né? Você até colocou assim, um Jesus, eu sou a 3, sem dúvida, né? E com uma carinha triste. Então, a gente olha para isso, gente, para essas,
né? Para como que a gente está agindo, exatamente para a gente entender se os nossos valores estão de acordo com as nossas ações, né? Keila falando aqui, ó, 2, falo tanto que fico exausto e entro no 3. A Angel, 2, em alguns casos 3, com muita tristeza, a 3. Então, olha só, para você, no final do nosso testezinho aqui, né, ter uma clareza melhor de qual é o seu tipo parental predominante, escolhe um, tá? Digamos assim, ó, maior parte do tempo, o que que você é? Né? Com o que você se identifica mais? A Fê falando 2 e 3 na maior parte, só hora 1, hora 2, com certeza, sem paciência 3. Foi o que eu falei, a gente nunca é uma coisa só, né? Mas o que você é predominantemente? Pensa em questão de tempo mesmo, na maior parte das vezes, né? O que você é? E aí, anota aí pra gente poder chegar a uma conclusão depois. Educadora Tamara, falando, eu fico muito entre 2 e o 3, né? A Keila, então, definiu aí, fechou no 3. A Fê fechou no... Não, a Keila fechou no 2, né? A Fê fechou no 3, Cíntia fechou no 1, Kelly fechou no 3. Muito bem. Coloquem aí, então, o que vocês são, como que vocês realmente se identificam. Vamos para o segundo contexto, tá? A segunda situação e como que a gente eventualmente está agindo predominantemente, como eu falei, porque como vocês mesmos viram, né? A gente pode ser tudo isso, né? A verdade é essa. Não dá para colocar a gente numa caixinha só, né, gente? A Teca falando aí, ó, 2 e 3. Muito bem. Vamos lá, no dia a dia, tá? Quando você está... Vou até falar de uma coisa que aconteceu comigo essa semana, na hora que eu tava escrevendo, assim, eu falei assim, deixa eu pensar num contexto que expresse isso que eu tô querendo dizer. E aí, ó, eu tava com esse óculos aqui, né? Meu filho pegou meus óculos, gente. E aí... Gon, perguntando aqui, eu assisto muito você, posso participar também? Ou é exclusivo para mães? Gon, você é pai, Gon? Você é um moço? Claro, Gonçalo, acabei de abrir aqui para poder ver. Claro que você pode participar, seja muito bem-vindo, tá? Eu tô aqui falando com as mães, porque eu me direciono mais a elas, sabe aquela coisa assim, de às vezes você tá numa sala cheia de mulheres, tem só um homem, a gente usa o masculino. Eu sou linguista, né? Trabalhei como linguista há muito tempo. Isso sempre me incomodou. Então, como a gente conversa aqui prioritariamente, a maior parte das pessoas aqui são mães, eu vou falar com as mães, mas você é muito bem-vindo e é muito bom, inclusive, que você esteja aqui, tá bom? Muito bom, cada vez mais pais aqui, é algo muito positivo. Mas então, gente, tava falando do contexto 2, né? Que foi o seguinte, eu tava essa semana aqui com o meu filho, como eu uso óculos o dia inteiro, não enxergo sem óculos, ele fica muito interessado nos óculos, né? Minha mãe tá sempre com esses óculos, isso é uma coisa muito legal. A pessoa mais legal do mundo, na minha opinião, tá aqui de óculos. Eu quero esses óculos. Então ele vira e mexe, pega os meus óculos e é sempre, né? Tem sempre ali uma situação para manejar, porque óculos é uma coisa frágil, quebra, e eu realmente preciso dos meus. De nada, Gonçalo, seja muito bem-vindo de verdade. Então, vou trazer um contexto de algo que aconteceu aqui comigo essa semana, que com certeza alguma coisa do tipo você já viveu por aí também, tá? Então, exemplo, seu filho pegou uma coisa que é sua, às vezes é o seu celular, às vezes é o seu computador, né? Às vezes é um objeto seu que é mais delicado, como, por exemplo, óculos, né? E ele tá ali manuseando aquilo de uma forma que você tá vendo que vai quebrar, né? Meu filho tava, tipo, abrindo as perninhas, assim, dos meus óculos. Não, né? Por favor, meu querido, eu preciso dos meus óculos, tá? Então, assim, como que você se comunica com a sua criança nessa situação? Como que a mãe número 1, ela se comunica? Ela fala alguma coisa tipo assim, ixi, filho, os óculos da mamãe, dá pra mamãe. Não quer dar? Então tá bom, fica, cuidado, tá? Mas fica então com os óculos da mamãe. Então, é uma comunicação que ela é carinhosa, ela é gentil, ela é aberta, mas ela não tem muita orientação. A criança acaba decidindo o que vai ser. Se ela não quer entregar os óculos, então tá, porque senão se eu pegar os óculos ele vai fazer uma birra. Então, deixa ele com os óculos. Essa é a mãe número 1. Vê se você se identifica com isso, você acaba cedendo exatamente para evitar uma birra, né? Porque você não quer que seu filho se indisponha, porque você não consegue lidar novamente com a frustração. Mãe número 2, ela vira e fala assim, olha, com licença, por favor, meus óculos, me devolva meus óculos, né? Porque se você quebrar esses óculos, a mamãe vai ficar
sem enxergar. A mamãe precisa muito dos óculos. Por que você não pega esse outro objeto aqui? Esse aqui pode brincar, né? Então, essa segunda mãe, ela é uma mãe que ela vai também se comunicar de uma forma gentil, mas ela é mais assertiva, ela traz uma orientação, ela não abre mão daquilo que é certo, e ela, inclusive, lida com a frustração da criança caso essa frustração aconteça, caso a criança venha a chorar. Ela tenta trazer, né, uma alternativa ali para poder, de alguma forma, negociar com essa criança, mas sem ceder ao que ela, né, o que é importante para ela, como, por exemplo, manter os seus óculos ali fora de perigo, né? Paulinho, seja bem-vindo, olá. Então, essa é a mãe número 2, ou o pai número 2, aí no caso do Gonçalo. Agora, o 3, né? Vamos ver qual que seria a terceira ação. Seria tomar da mão, aquele impulso assim, me dá aqui meus óculos. O que é isso? Isso aqui não pode, não pode. Pronto, e acabou. A criança começa a querer, talvez, pegar os óculos, aí você fala, não, e pronto, e acabou. Não pode. E é isso, né? E se a criança chorar, aí você explode também, ou deixa ela chorando, enfim. E aí, gente, agora eu quero ouvir de vocês. Yaya, buongiorno. Às vezes aparece um pessoal da Itália aqui, gente. Eu moro na Itália, não sei porquê aparece, mas buongiorno, seja bem-vindo. Eu quero ouvir de vocês, né? Com o que vocês se identificam mais? Qual que é o tipo de atitude que predominantemente vocês acabam tomando em um contexto como esse? Então, vocês ficam tipo, ixi, filho, dá pra mamãe aqui, não quer dar? Então tá bom, fica com os óculos. Você pede com licença, você pede, por favor, me devolva os meus óculos são importantes para mim, eu não posso ficar sem eles, se você continuar fazendo isso, você vai quebrar os meus óculos, olha aqui, isso aqui também é interessante. E se aí, enfim, a criança chorar, você vai tentar explicar de novo, né? Se entrar num processo de birra, você vai acolher. Ou você é a número 3, que é, me dá meus óculos aqui, isso aqui não pode não. Não, pronto, e acabou. O que você é? Tô vendo aqui que vocês já estão respondendo, ó. Kelly falando que é a 3, Elisa é a 2, a Teca. Na rua, com certeza, sou mais flexível, mas o que você é? Yaya, tchau, como está? Eu estou beníssimo. T. Jennifer, sou a 3, Angel 2, a Teca tá falando aqui, ó, que em casa ela muda, né? Ela fica diferente, ou ela é a 2 ou ela é a 3, porque tem isso também, né, gente? Em público a gente costuma, de alguma forma, a gente se sente meio que vigiada, mais julgada, a gente se sente envergonhado por certas situações, então a gente pode agir diferente. Mas lembrando, vocês vão definir aqui pensando no que vocês são na maior parte das vezes, com o que vocês se identificam mais, tá? Cíntia falando 2, porque já aprendi sobre e já coloco em prática. O Gon falando que é 2, a Pami, sou a 3, mas quero ser a 2. A Indy, eu tenho paciência, mas eles gostam de ir, às vezes, até o limite. Claro que hoje, adolescente, imagino que é outra abordagem, sim. Micrica, falando que é 3, a Keila 2, mas, novamente, entrar no 3 é rápido quando a criança não colabora. Então, você vai ter que definir o que você é, né? Se a criança não colabora, ela geralmente colabora, né? Porque a criança, nesse momento aqui dos óculos, gente, vai ser rara a criança que vai te entregar de bom grado, principalmente se é uma criança menor, né? Uma criança ali até os seus 3 anos, ela vai querer ficar com os óculos, né? Então, como que seria isso? Rafaela, eu sou a 3, gente, não é pra sentir vergonha, não. É pra gente, o que vocês estão fazendo aqui junto comigo, e nós estamos todas fazendo juntas, é poderoso, é muito corajoso, né? Porque a gente tá aqui disposta a olhar pra gente. Não é vergonha, não. Sinta-se muito orgulhosa da mãe extremamente responsável que você é, né? A Fernanda Paz, falando que é a 3, o Gon, uau, sistema de trocas, explico que é importante para o papai, mas eu me sinto mesmo assim muito enérgico. Ele usa, né, o sistema de troca. Educadora, Tamara falando, meu filho na rua se aproveita e acabo sendo a 3. A Fernanda, vou te falar, comecei a seguir você, mas não vi o conteúdo. Ô, Fê, seja muito bem-vinda. Já tô te chamando até de Fê.
A Keila falando, então, eu sou a 3 nessa situação, a bebê tendo ser a 2, bebê Henry, né? Tendo ser a 2, mas na maioria das vezes sou a 3. Ah, que bom que você tá amando. E a Tecla, como fazer para adquirir mais paciência? A gente conversa sobre isso aqui, viu, Tecla? Agora, já vou dar um spoiler. Não se inscreveu ainda na jornada Maternar Sem Estourar? Lá, assim, eu tô fazendo um monte de live com vocês aqui essa semana, exatamente para ajudar vocês, né, a irem se tornando mais conscientes, mostrando vários caminhos. Então, vale muito a pena, tá? Dar uma olhada nessas lives que eu já fiz até agora. Mas, assim, onde que eu vou te contar todos os detalhes para você maternar sem estourar, para você ser mais paciente? Na jornada Maternar Sem Estourar. Quem aí já está inscrita, já se inscreveu? Lembrando, gente, é um evento 100% online, 100% gratuito. A gente vai começar na segunda-feira as nossas aulas. Vocês vão ter acesso a materiais exclusivos, comunidade exclusiva. Então, tem lá o Diário da Mãe Mindful, por exemplo, né? Que eu tô fazendo com o maior carinho aqui com a minha equipe, exatamente para ajudar vocês. Igual a gente tá fazendo esse teste aqui, o diário ele tá bem nessa vibe, assim, que é pra gente ir tomando mais consciência, entendendo melhor, nos aprofundando em nós mesmas. E aí a gente vai, né, criando um novo maternar. Mas lá eu vou te contar todo o caminho. Eu prometo que eu não vou esconder nada. A Fernanda tá falando que a filha tem 13, é gerada no coração, é muito difícil. Quando ela chegou na minha vida, ela já tinha 6 anos de idade, né? Uma maternidade que tem características diferentes, essa da adoção, né, Fê? Depois, se você quiser me mandar lá no inbox, assim, um pouquinho da sua história, eu tô bem interessada nesse tipo de maternar também. E a Cristine falando aqui, muito bem, Cris. É isso mesmo, quem mais, gente? Vocês ainda não se inscreveram, estão perdendo tempo. Depois, acabando a nossa live, vocês vão lá na minha bio e vão se inscrever, tá bom? Agora vamos pro terceiro contexto, ó. Sabe aquela fase que a criança, assim, ela começa a dar sinais de que ela quer ter autonomia em determinadas coisas? Então, para quem tá maternando aí uma pré-adolescente de 13 anos, vão ser determinadas coisas. Para quem tá aí com uma criança menor, uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, 2 anos, então a maioria de nós passou por isso, né? A Fê, por exemplo, falou que a filha dela chegou com 6 anos. Então, é isso que exatamente esse contexto, talvez a Fê não tenha passado. Mas a maioria de nós aqui passou por algo desse tipo aqui. Se você não passou por isso aqui ainda, né, enfim, ou se você não passou, tenta adaptar aí para a sua realidade. Mas vamos pensar na criança querendo desenvolver determinada autonomia. Jennifer também tá inscrita. Muito que bem, Jennifer. Fico feliz. A criança que tá aí querendo uma certa autonomia, eu vou falar do meu filho também, né? Francesco agora, ele quer o quê? Beber sozinho, né? Até então, assim, eu sempre dei pra ele os líquidos no copinho. Mas agora ele já não quer que a gente fique segurando, sabe? Ele quer beber sozinho, às vezes derrama, às vezes faz uma bagunça, às vezes ele se cansa ali da água e começa a jogar tudo pro alto, às vezes é suco também, né? Então, esse momento em que a criança ela começa a demonstrar que ela quer ser mais autônoma, acontece em diversos momentos ao longo, né, de toda a infância e adolescência dos nossos filhos. Então, eu quero que você considere esse momento e pensa, né, talvez numa situação tipo essa. Seu filho aí tá querendo beber um suco de laranja sozinho, mas ele ainda não tem coordenação motora para isso suficiente. Nome lindo, eu também acho lindo. Ele nasceu aqui na Itália, né? Só contar rapidinho pra vocês. Quando eu engravidei dele, eu tinha acabado de voltar de Assis, que é a cidade de São Francisco de Assis, aqui na Itália, né? Aqui ele é Francesco d'Assisi. E aí, logo depois, eu engravidei do Francesco. E aí, a gente sentiu que era um menino e a gente falou, se for um menino, vai ser Francesco. E dito e feito. E ele nasceu, gente, o dia de São Francisco é dia 4 de outubro, mas aqui na Itália eles comemoram também o dia 3 de outubro, né? Que é o dia da morte de São Francisco. E o Francesco nasceu, né? Entrei em trabalho de parto, tudo natural. Foi uma cesárea, mas assim, eu entrei em trabalho de parto, né? Não foi programado. No dia 3 de outubro. Legal, né? Eu acho linda a história dele. Vamos voltar então aqui, tá? Pensou nessa situação aí? A criança tá lá, ela quer tomar o suco, só que ela ainda não tem muita coordenação motora, mas ela quer fazer aquilo sozinha. Como que a mãe número 1 agiria? Giuliane, que também tem um nome bem italiano.
A história é linda, né, Fê? Ó, como que a mãe número 1 agiria? Vamos pensar. Essa mãe, ela vai ser bem carinhosa, né? Ela vai ser bem acolhedora, ela vai deixar a criança pegar no copo de suco, jogar o suco todo pro alto, aí a criança vai pedir mais suco, ela vai encher de novo, né? Porque ela sabe que talvez se ela não encher de novo, esse menino vai fazer um escândalo, porque ele tá ali bem envolvido com aquele processo. E aí ela vai deixar a criança fazer a bagunça dela, e aí na hora que terminar a bagunça, ela vai pegar e vai limpar tudo, tá? Essa é a mãe número 1. Genara, estou passando por isso com meu filho de 2 anos e muitas vezes não engole o líquido e vai na irmã e cospe nela. A irmãzinha tem quantos anos? Então tá, vamos pensar nessa situação, tá? Mas aqui no caso não é isso, a criança não tá cuspindo, ela só tá jogando pro alto. Mãe número 2, o que a mãe número 2 vai fazer? Ela vai confiar que a criança ela é capaz de se desenvolver, que se ela tá querendo fazer aquilo, é porque por mais que ela ainda não esteja conseguindo, ela é capaz de conseguir naquele momento, né? E ela entende também que aquilo não é uma coisa perigosa. Então, o que ela faz? Ela assiste o processo, né? E assistir é no sentido de estar observando, mas de estar ajudando no processo. Então, ela vai lá, ela mostra como é que faz, pega com as 2 mãozinhas, mas ela também deixa a criança experimentar, porque ela entende que não existe erro na infância, né? Ela entende que a infância é um grande momento de experimentações, de experiências. Então, né, a criança eventualmente vai jogar também, vai entornar, vai jogar o suco pro ar. Mas aí o que ela vai fazer? A mãe número 2, vocês estão lembradas que ela é uma mãe que está muito interessada em ajudar essa criança a desenvolver responsabilidade, a ser cooperativa? Então, ela vai permitir todo esse processo e depois, com gentileza, ela vai falar assim, olha, você tá vendo que você entornou o suco, filho? Então, vamos pegar esse papel toalha, vamos pegar esse pano aqui e vamos secar? Porque quando a gente faz isso, a gente precisa limpar. E aí ela vai também ajudar, assistir a criança no processo de limpar aquela baguncinha ali que ela fez, tá bom? Essa é a mãe número 2. Agora vamos para a mãe número 3. O que a mãe número 3 vai fazer? A criança começou a querer pegar no copo, ela vai falar assim, não vai fazer isso não. Quer bagunçar essa casa toda? Eu já limpei isso aqui não sei quantas vezes hoje, né? Então ela vai meio que proibir, ela vai determinar que é não, porque a criança não consegue. Por que você tá querendo fazer coisa que você não consegue? Né? Você quer fazer bagunça? Pelo amor de Deus, eu já tenho 1000 coisas para fazer. Minha vida já é super cansativa. Não vai fazer, não. E caso a criança ela insista, né? Ela vai tender, por exemplo, se a criança pegar enfim, tornar alguma coisa do tipo, ela vai direto pro não é não. Não pode fazer desse jeito. Que canseira, menino. Né? Agora, olha só, eu vou ter que limpar isso tudo aqui, sozinha, né? E assim, então é uma mãe que tá bem querendo controlar aquela situação ali, e ela fica bem com raiva mesmo, ela fica bem frustrada caso ela não tenha esse controle. Então ela não deixa muito essa criança livre para experimentar não, porque isso faz muita bagunça, tá? Ó, o Gonçalo falando aqui de que ele é o número 1, né? E vocês, quem que vocês são? Vocês são o número 1, número 2 ou número 3 nesse contexto? Qual mãe que vocês são? Lembrando que a gente pode pensar em outras situações em que a criança ela tá querendo experimentar e essa experiência dela eventualmente vai ser sinônimo de uma bagunça, né? Quero que vocês me contem aí e também quero que vocês me digam quem que vocês acham que é a mãe chefe. Escrevam aí. A Cíntia tá falando que ela é a número 2, a Elisa também é a número 2. Deixa eu ver primeiro o que vocês vão falar. Jennifer, nesse caso, é a 2. Muito bem. Bom, o que vocês vão fazer agora, gente? Porque a gente já fez as 3 perguntinhas que eu preparei pra vocês. Agora, eu quero que vocês me digam assim, Ana, prioritariamente, né, pensando aqui nas 3 perguntas, eu seria a mãe 3, ou então eu seria a mãe 2, ou então eu seria a mãe 1. A Teca falando assim, ó, eu sou 1 e 2, até porque sou muito simpática com a escola montessoriana. A Elisa falando mãe-chefe a 3. Mãe-chefe a 3. Com crianças pequenas eu sou a 1 e com as maiores sou 2 e 3. Keila falando que é a mãe 2, prioritariamente 2. Gente, vocês acertaram já, né? A mãe-chefe é a número 3. Certinho. Agora eu quero que vocês me digam o seguinte, quem que é a mãe líder e quem que é a mãe colega?
Porque essa mãe chefe, que é mais autoritária, mais impositiva, mais controladora, que é uma mãe mais reativa mesmo, né? E que a gente consegue ver essa reatividade com mais clareza, a gente consegue definir melhor. Agora, quem que é a mãe líder e quem que é a mãe colega? Né? A mãe líder, ela dá muito trabalho liderar, né? Você precisa ter muita presença. Então, você está ali sempre direcionando. Você tem ali, né, a sua liderança, a sua palavra, né, de líder, ela é forte, ela é escutada. Isso mesmo, a mãe número 2 é a mãe líder. E a mãe colega é a mãe permissiva, né? O que muitas pessoas acabam achando quando eu tô aqui falando pra vocês sobre a mãe mindful, e a mãe mindful é uma mãe líder, essa mãe tá bem consciente de si mesma, ela tá bem consciente do que ela tá fazendo, das consequências do que ela faz, né? Ela é uma mãe que entende os processos, ela tem paciência para viver os processos, ela tem paciência para se comunicar, para repetir se for necessário. Né? Ela entende que liderar não é só sobre resultados, é sobre o processo. E a mãe colega, ela é essa mãe permissiva, que não tem nada a ver com a mãe mindful. Vocês conseguiram perceber isso? Que a mãe colega, o que ela tem de mais parecido com a mãe mindful? Né? É o fato de que ambas são carinhosas, são afetivas. O afeto tem uma, né, tá presente ali naquelas duas relações. Mas a mãe colega, ela é a mãe que deixa fazer, ela age como se o filho fosse seu amiguinho, colega, assim, né? Ela não sabe colocar limites. Ela não sabe trazer realmente essa postura, né, de quem tá inteira em si mesma, de quem tem essa responsabilidade nesse processo. Então, tô vendo aqui vocês falando, né, mãe líder 2, né, a Elisa falando mãe líder 2, mãe colega 1. A Gesilânia falando aqui, ó, eu converso muito com o meu filho, ele tem 2 aninhos e tento explicar muita coisa pra ele. Essa é uma característica da mãe líder, né? Genara, mãe líder é a mãe 2, isso mesmo, gente. Muito bem. Ficou bem claro aí, né? Quis fazer dessa forma hoje, em uma forma assim um formato de teste, ao invés de ficar numa aula mais tradicional com vocês, porque como eu falei, hoje é sábado, né? Então, sabe, assim, pra gente tá aqui cuidando sim da nossa maternidade, cuidando sim né, da nossa relação com os nossos filhos, da nossa relação conosco, mas de uma forma um pouquinho mais leve. E aí, vocês falaram aqui pra mim alguma... Agora eu quero os resultados de vocês. Com qual que vocês se identificam mais segundo o teste, né? Vocês seriam mais a mãe chefe, que é essa mãe reativa, né? A mãe reativa por excelência, assim, que a gente não tem dúvida de que tem uma reatividade aí, e não falo isso de um lugar de julgamento, né, mas do que essa mãe consegue ser até pela forma como ela foi tratada também na sua infância, até agora, porque a gente tá aqui para mudar isso. Ser a mãe colega, né, que é essa mãe que tem um traço de mãe reativa, por quê? Porque ela tá desconectada, né, da sua própria intuição, da sua própria força interna. Ela muitas vezes está desconectada até do filho, porque fazer tudo que o meu filho quer não é fazer o que o meu filho precisa, né? Ela muitas vezes se desrespeita para deixar essa criança livre, né? Então essa mãe permissiva, que é a mãe colega, ela também tem traços de mãe reativa, nesse sentido de desconexão com as emoções, desconexão com a sua própria intuição, da sua força interna, da sua presença emocional, mental e física com o seu filho. E a mãe líder é a mãe mindful, né? Que tem exatamente essa qualidade de presença. Eu tô aqui, eu tô inteira, né? Eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Eu tô segura de quem eu sou. Eu reconheço as minhas emoções. Pode até ser desafiador lidar com isso. Eu posso até sentir raiva, mas eu não explodo. Eu consigo regular as minhas emoções na maior parte das vezes, porque a mãe mindful também pode estourar, né? Então, quero que vocês me digam aí com o que vocês estão se identificando mais. A Rafit, ó. Os avós são os colegas, o que dificulta muito pra gente. Aqui também. Entendo, viu? Mas é saudável isso também, sabia, Rafit? Assim, eu penso um pouco nisso. Esse ambiente mais permissivo, ele é um ambiente saudável também para as nossas crianças. É interessante que elas possam experienciar isso em alguma medida, sabe? O que importa muito somos nós. A Catarine entrou agora, perdeu o teste, mas ó, vai ficar gravado, tá? Então depois você faz o teste
e também envia para suas amigas. David, eu sou na maior parte do tempo a 2, mas às vezes eu sou a 3 e a culpa me corrói. Estou respondendo assim porque cheguei agora, atrasada, depois você vê tudo também. Mas olha só, é o que eu falei, a gente não é só uma coisa. E essa questão da culpa, eu depois vou te convidar a assistir uma das lives que eu fiz essa semana, que nasce uma culpa, nasce uma mãe reativa. É esse o tema da live. Porque a culpa, ela é a nossa reatividade contra nós mesmos. A gente não é reativa só com os nossos filhos, né? A gente pode ser muito reativas também conosco, e isso é muito pesado. Eu explico direitinho como que isso funciona e como que isso faz com que a gente fique mais reativa com as nossas crianças. Gente, o maternar sem estourar vai ter muito esse viés, assim, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então, não percam. Bebê Henry Santiago, eu tenho um filho de 4 anos e uma bebê de 3 meses. Eu vejo que eu era mais a mãe 2 antes do bebê nascer, mas agora eu sou a mãe 3 com meu filho de 4 anos, coitadinho. Isso acontece muito quando uma nova criança chega e a gente meio que acha que aquela criança de 4 anos ela tem que entender as coisas, né? A gente meio que conclui isso, que ela tá crescida, que ela tem que cooperar, sendo que ela ainda é uma criança. Algumas coisas aí só pra gente refletir, né? E isso é importante, querida. Eu acho que deve ser o Henry, né? Essa criança que você tá falando. Que você falou até coitadinho, assim, porque é só quando a gente fica mais consciente disso que a gente dá o primeiro passo, não é o único, tá? Já vou adiantar aqui pra você saber disso aqui não é o suficiente. A gente precisa fazer outras coisas. A gente vem tratando disso aqui ao longo das nossas lives. A gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional. O Maternar Sem Estourar é muito sobre isso também, mas já é um passo importante a gente ficar consciente. A Keila, mãe líder, mas a mãe sobrecarregada vira a mãe chefe. Acredito que esse é meu maior desafio. O caminho eu sei, porém, se manter nele é difícil. A mãe sobrecarregada, né, é uma mãe que está injustiçada socialmente. Todas as mães estão. A sociedade não é justa com as mães, por isso que é muito importante a gente estar aqui juntas. Mas a gente pode aprender, né, por meio do nosso processo de inteligência emocional, a inclusive ficar menos cansada, tá? A Juliane está se identificando mais com a mãe 3, a Elisa, mãe líder na maioria das vezes, e tem consciência que por ser mãe de 3, após ter sido avó, me tornou mais paciente. Algumas vezes acabo sendo também mãe chefe, né? Como eu falei, acontece com todas. A Teca, acho que sou em casa 2 e 3 na rua. Tá, 2 e 3 em casa e na rua 1 e 2. Ok, gente, ó. Vocês já pararam para pensar que cada um desses estilos, né, de parentalidade, esses estilos que a gente acaba assumindo na condução da educação dos nossos filhos, traz uma consequência, faz com que eles se tornem alguma coisa, né? Então, por exemplo, como que costuma ser, na opinião de vocês, o filho da mãe 1, da mãe colega? Né? Como que essa criança ela vai tender a se relacionar com as outras pessoas? Como que ela vai tender a se relacionar com ela mesma? Será que vai ser uma criança que, porque tá sempre podendo fazer tudo na hora que quer e quando quer, uma criança, por exemplo, mais difícil na escola, né? Uma criança que vai lidar com muito mais dificuldade, vai sofrer mais para se adaptar a todo e qualquer ambiente que não seja a sua casa, né? Uma criança de difícil socialização mesmo, que tem um limiar para frustração muito curto, um estopim curto. A criança que às vezes está fazendo muita birra, isso aí é um ciclo vicioso, né? Então, a criança que está fazendo birra para além do natural, do normal, do esperado, ela pode estar sendo, né, um fruto, uma consequência aí, ou da mãe 3 ou da mãe 1, ou da mãe chefe ou da mãe colega, né? Aí vocês estão falando, ó, sem limite, né? O filho da mãe colega, até que a mãe 1 por consequência sem limites, exatamente. Não tem limite, não aprende a respeitar o outro, sabe? É tudo sempre sobre ele, extremamente egocêntrico, autocentrado. E vai se tornar um adulto assim, né? Que não sabe, inclusive, respeitar essa mãe daqui a pouco. Porque essa mãe não ensina essa criança também, né, que ela merece esse respeito. Então pode ficar com óculos, né? Você não vai gritar, vai chorar, então fica com esse óculos. Não, os óculos são meus.
esse espaço aqui é meu. Não, você pode sim derramar o suco, vamos sim fazer a experiência, mas assim, agora você vai limpar. Tem consequências para tudo que a gente faz, né? O filho da mãe chefe, por sua vez, como que vocês acham que é a autoestima dessa criança, gente? Uma criança extremamente silenciada, que a opinião dela não tem voz, ela não pode fazer nada, né? Ela vai ser sempre punida por qualquer coisa que saia do script esperado, das expectativas dessa mãe. Será que dá para ter uma autoestima saudável sendo filho da mãe chefe, né? Será que é uma criança que vai tender, ela vai aprender, né, que a agressividade é uma resposta? Então, será que ela vai ser uma criança mais hostil, mais agressiva também? Com outras crianças, com professores, com primos, colegas? Será? Com irmãos? Então, assim, a agressividade, né, até uma certa idade ali na primeira infância, é algo que acontece, que é comum, né? Muitas vezes as crianças são agressivas porque não conseguem lidar com as suas próprias emoções. Eu tô falando de quando isso se torna uma coisa muito forte, que todo mundo percebe o tempo todo, né? Então, essa criança, filha da mãe chefe, ela pode, inclusive, desenvolver esse comportamento. É uma criança que tá sempre com medo. Se ela tá sempre com medo, o corpo dela libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é uma criança mais estressada também, uma criança tensa. E uma criança muito dependente, né? Ela não é, ela é aquela criança, assim, que ela só faz aquilo. Ela cresce desse jeito, né? Dificilmente, inclusive, vai ser uma líder de alguma coisa na vida adulta, porque ela só sabe obedecer, né? Aí a criança se torna adolescente, não tem autonomia pra nada, não tem vontade de fazer nada. E por que é assim? Por que meu filho é assim? Nossa, que menino parece que é um morto-vivo, não quer fazer nada. Mas por que será? Como é que foi na infância? Já pararam pra pensar nisso? Até calmãe. 3. A criança, por consequência, pode ficar mais agressiva por não saber lidar com as emoções, por ter as suas emoções silenciadas o tempo todo, né? A Gesilânia falando também, ó, nós adultos temos que tentar nos acalmarmos, né? Para acalmar uma criança. Exatamente. A Price, seja bem-vinda, querida. Uma criança com sentimento também de inadequação, né? Uma criança que é isso, a autoestima dela não se desenvolve de uma forma saudável, porque ela tá sempre sendo diminuída, silenciada, né? Ela tá sempre sendo conduzida para se encaixar em alguma coisa. Então, assim, ela não tem espaço para desenvolver nenhuma personalidade mesmo, né? Tudo que ela faz é errado, não é suficiente, exatamente. A Fabiana, ó, eu tô amando ser uma mãe zen, que linda. É isso mesmo, a gente fica... Porque, assim, quando a gente fala da mãe mindful, né, ou da mãe zen, é aquela mãe que não é só pro filho que ela é melhor para ela mesma, para como ela... Pra a companhia que ela faz para ela mesma, dentro da cabeça dela, é uma mãe mais leve, né? Bom, e como que será que é o filho, gente, da mãe líder? Como que essa criança se desenvolve? Como que vocês acham que o filho da mãe líder vai se desenvolver, né? Vamos lá. Quero saber qual que é a opinião de vocês. O filho da mãe líder, será que ele tem uma autoestima legal? Quando eu digo uma autoestima legal, é assim, não é uma criança que acha que é o centro do mundo, como, né, o filho da mãe colega, mas também não é uma criança que acha que assim, né, não consegue nem perceber algo de bom em si mesmo, que não tem autoconfiança pra nada. É aquela autoestima saudável assim, eu posso melhorar, posso aprender a desenvolver isso. Olha só, eu posso tentar. Não é um problema errar. Autoestima saudável, né? Ela é apreciada, é uma criança que é apreciada pela mãe, pelo pai, pela família, né? Enfim, as pessoas confiam nela. Então, se a sua mãe confia em você, você aprende a quê? A confiar em você também. É isso que é uma autoestima saudável. Não é aquela autoestima que está competindo com os outros, mas é aquela autoestima que olha para si mesmo, que aprecia quem se é, mas que também entende que tem muita coisa para ser desenvolvida. A Flávia falando, oi, meu filho tem 17 anos, ele se sente na obrigação de ajudar. Por que você acha que isso acontece, Flávia, quando você olha para a história dele, né? É importante, é legal ele se sentir na responsabilidade, ele se sentir à vontade. Mas com 17 anos ele se sentir obrigado, né? É algo pra gente poder observar também.
A Gesilânia, parabéns, Fabiana. Também aprendi muito com meu filho, e por ele, hoje eu também sou outra pessoa. Acho que eu não vi o comentário da Fabiana. A Fabiana, que tinha falado que a Ana é uma mãe zen. A Cristine. Independente, autoconfiante. Exatamente, esse é o filho da mãe líder. A mãe líder é a mãe mindful, né? A Teca, somos de todas... É o sonho de toda mãe ter a criança 2. Aquela, ela colabora, enxerga o outro, entende os limites, respeita seus sentimentos e dos outros. E é uma criança cheia de energia. Crianças saudáveis têm muita energia, correm, gritam, né? Então não é aquele estereótipo da criança obedientezinha, boazinha. Não é esse o filho da mãe líder, né? É uma criança normal. Mas é uma criança que está se desenvolvendo, né, exatamente dessa forma, aprendendo a ser colaborativa, aprendendo a enxergar o outro. Que essa energia, inclusive, que essa criança tem, ela recebe um direcionamento saudável dos pais, que enxergam a criança, observam quais são as preferências, que ajudam essa criança a desenvolver. Então, por exemplo, uma criança que está sempre chutando bola, e ela tem uma energia enorme, né? Então, os pais incentivam aquilo, jogam bola com a criança, colocam na escola de futebol, sei lá, sabe? É uma criança que está sendo enxergada. E ela está sendo valorizada pelo que ela é. E quando a gente é enxergado e valorizado pelo que a gente floresce, né? Então é aquela criança... Que é isso, né? Pode ser uma criança que na escola vai ser a criança que não vai aceitar sofrer um bullying e que jamais vai fazer bullying e que se perceber que isso está acontecendo, né? Ela vai ser aquela criança que vai, de alguma forma, criar uma intervenção, né, que vai comunicar aos adultos, ou que vai tentar dissolver aquela injustiça ali naquele contexto, porque ela também, o filho de uma mãe líder também aprende a ser um líder, né? Agradar a vida, autonomia, segurança, é observador, é criativo, sabe se posicionar do seu jeito. Vejo muito no meu filho. Vocês estão vendo que isso existe? Que tem mães que estão vivendo isso? O Gonçalo. Meu neném, o Thomas, está na fase independente, quer comer sozinho, quer ir no banheiro sozinho. Fica impressionado, porque ele explica o porquê ele tomou cada uma das atitudes. Gente, educar com respeito, por meio de uma liderança saudável, torna a maternidade, a paternidade mais fáceis. A gente fica tentando controlar a criança ou deixar ela fazer tudo, torna tudo mais difícil. A gente precisa, talvez, fazer um esforço inicial para a gente se adaptar a nossa mentalidade, né? A gente se trabalhar internamente, eu sempre falo isso. Educar é sobre a gente se informar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, mas é sobre a gente se reformar, é sobre a gente olhar para dentro, é sobre a gente aprender a trabalhar as nossas emoções, regular as nossas emoções. O mindfulness é uma excelente ferramenta para isso, é com isso que a gente trabalha aqui no Educar Zen, né? A Fabiana, deixar a criança fazer escolhas, usar o fluxo pulsional. Eu proponho desafios. Desafio do dia, fazer o tema em 10 minutos. O tema é tipo a redação? O que é o tema? De onde você é, Fabiana? Porque eu não consegui entender. A Keila falando aqui, perfeita, é isso, né? Então, gente, a gente às vezes pensa na mãe reativa como uma mãe que tá estourando. Estourei, explodi, pum! Mas por trás da mãe reativa tem uma construção de relacionamento com aquele filho, né? Tem toda uma gestão dessa maternidade, assim como quando a gente fala da mãe mindful também, né? A minha proposta com essa live aqui hoje é exatamente que a gente pudesse olhar melhor, com menos preconceito, com mais abertura, para o caminho que a gente está trilhando, e entender que existem outros, tem pessoas fazendo diferente. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que o único jeito certo de educar uma criança é sendo uma mãe mindful. Eu posso falar que isso funciona muito aqui para mim, para as minhas alunas, para as pessoas que estão me seguindo aqui, que muitas vezes falam, Ana, só o seu conteúdo gratuito já me ajuda tanto, já estou mudando tanta coisa aqui na minha casa. Eu preciso respeitar que outras pessoas fazem diferente, né? Mas a ideia dessa live nossa aqui de hoje é exatamente que a gente pudesse ver o que existe de possibilidade aí, de uma forma, né, obviamente um pouco superficial, e quais que são os resultados
a que isso leva. E o que que eu vou escolher para mim e para o meu filho, né? Ah, Flávia, o que eu posso fazer... não entendi, Flávia, o que eu posso fazer para ajudar, porque ele não tem nem vida social. Então, será que seu filho está se tornando um adulto um pouco precocemente? Tema de casa, lição. Importante olhar para isso. Eu não sei qual é o seu contexto, tá, Flávia? Mas pelo pouquinho que você compartilhou aqui, eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido, assim. Então, refletir sobre isso e conversar muito, né? E talvez criar espaços para que ele possa ser só um adolescente, né? Que tá quase chegando lá na vida adulta, de fato, com 17 anos. Agora, gente, pra gente terminar, me contem aqui nos comentários qual mãe que vocês vão escolher ser. Porque a gente viu aqui os 3 tipos, né? A gente viu aqui o que acontece. Como que os filhos costumam se desenvolver em cada um desses 3 contextos. Então, vamos fazer aqui uma afirmação pública entre as pessoas que estão aqui nessa live de qual mãe eu vou escolher ser. Você vai escolher ser mãe chefe? Você vai escolher ser mãe líder? Ou você vai escolher ser mãe colega? Lembrando que eu posso ser mãe colega 90, escolher ser mãe colega 90% do tempo e mãe líder 10% do tempo. Eu tô falando de prioritariamente. O seu maternar vai ser o quê? O de uma mãe colega, de uma mãe líder ou de uma mãe chefe? Eu quero que vocês escrevam aqui para que publicamente a gente afirme isso e a gente assuma um compromisso juntas. Quando a gente faz isso publicamente, a gente toma uma força dentro da gente, sabe? Tudo que é feito publicamente, né? Mesmo sendo aqui uma live com pessoas que talvez você nem vai voltar a rever, a reencontrar, mas isso faz com que a gente assuma um compromisso com a gente. Então, a Pri falando que eu vou escolher ser mãe líder. E as outras pessoas que estão aqui com a gente, o que vocês vão escolher ser, né? Isso é muito importante, gente. Eu quero que você tenha essa escolha, eu não quero que você seja drenada pela maternidade, sabe? Que você seja levada sem eira nem beira, assim, que você não esteja com as rédeas da sua maternidade na sua mão. Eu quero que você possa fazer escolhas e que essas escolhas estejam conectadas com o seu coração, com seus valores. Então, a Keila também, líder com certeza. Genara, eu vou escolher ser mãe líder. Eu também, gente, eu escolho ser mãe líder. Elisa, escolho seguir no caminho de ser, em todas as situações, mãe líder. A David, você é a mãe líder. Maravilhoso. E só essa escolha, essa intenção clara, forte, e que você está aqui assumindo em público, isso já te dá um gás maravilhoso. Agora, o que vocês vão fazer quando a gente terminar essa live? Já falei. Vocês vão lá no Maternar Sem Estourar. O link tá na minha bio. É um evento 100% online, 100% gratuito. E vão se inscrever para que a gente possa, né, dar passos mais largos, né, em direção a essa mãe líder, essa mãe mindful. Tá bom? Nossa live vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Depois até me contem se vocês gostaram desse estilo um pouco mais descontraído, um pouco mais leve, né? Como eu falei, eu criei um testezinho aqui exatamente pra gente poder fazer essa live com profundidade, mas com leveza nesse sábado. Então, depois me contem, porque eu vou gostar de saber. O feedback de vocês é muito importante. Faço com muito carinho esse trabalho aqui. E é isso, quero desejar para vocês um excelente sábado, um excelente fim de semana. Amanhã a gente tá de volta aqui. Hoje, mais tarde, eu vou divulgar para vocês quais vão ser as nossas próximas lives. E é isso. Eu espero vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.